Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, Cidade das Flores. E como todos os domingos às 20 horas nós temos um encontro espiritual, abrimos os nossos lares, convidamos Jesus e convidamos também os amigos para compartilharem conosco. Os amigos encarnados e os amigos desencarnados. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Inês. Boa noite, todos esses amigos muito queridos. Boa noite, Cleia. Que bom. E nós vamos criando essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. Boa noite, José Roberto, Regina, Dona Adélia, toda essa família Araújo, essa família tão querida também, que faz parte dessa equipe de trabalhadores, que fazem parte dessa rede de esperança que é a nossa Casa Espírita. Então, isso é muito bom podermos, aos domingos, no finalzinho do dia, nos reunirmos com esse mesmo propósito, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo pensamento. Isso é muito bom, não é verdade, Roberto? Correto. E às vezes nós temos uma semana um pouquinho complicada, né? Então, nesse dia, e pode-se dizer um final de semana, né? Já que para muitos inicia sexta, e fechado hoje, então nós vamos nos reconfortarmos. Vamos fugir das mesmices, da rotina, e vamos abrir os nossos lares para que Jesus nele penetre. Boa noite, Valdecir Lima, Mariana Fosati, que bom. Mas, amigos, nós lembramos a vocês, quem ainda não providenciou e desejar, providencie o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. Quem desejar também, pegue os seus evangelhos segundo o Espiritismo, ou fisicamente, ou através do celular, através do notebook, para poder também acompanhar. Boa noite, Aparecida Moraes. Que bom. Mas nós lembramos a importância de realizarmos o Evangelho no lar. O Evangelho, ele é um momento sublime, porque quando fazemos o Evangelho no lar, nós criamos em torno do nosso lar uma barreira de proteção, uma barreira vibratória. E devemos convidar os nossos familiares, quem tem criança, também convidar as crianças, procurar adaptar o Evangelho de acordo com a idade daquela criança. E hoje nós temos muitas possibilidades na internet, temos muitas músicas infantis, espíritas, historinhas espíritas, e que, inclusive, historinhas da Turma da Mônica, historinhas espíritas da Turma da Mônica. Então, temos condições de, juntos com as nossas crianças, fazermos o Evangelho. Isso é muito importante. Vamos criando esse fortalecimento para as nossas vidas. Boa noite, Sueli Reis, a família Reis, sempre conosco, isso é muito bom. E também compartilhando, convidando os amigos para se juntarem a nós. Boa noite, Cecília Pisoli, eu acho que é assim o sobrenome. Seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada. Boa noite, Rita de Cássia. Mas, amigos, nós vamos pegar aqui do livro Vinha de Luz, para que nós iniciemos essa preparação para iniciarmos o Evangelho no lar. Então, se preparem, aqui pelo nosso relógio são exatamente 20 horas, e do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, nós abrimos aqui numa mensagem, vamos ver aqui, a mensagem 73. O título da página, Falatórios. E é uma passagem, o apóstolo Paulo escrevendo ao amigo Timóteo. Timóteo foi um grande amigo de Paulo
E essa é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16. E assim Paulo escreve para o amigo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Essa mensagem de Paulo, esse ensinamento de Paulo, ele é muito atual e ele é muito importante que nós possamos refletir, porque quando nós falamos indevidamente, quando nós levamos mensagens que não têm nada a acrescentar, ao contrário, a prejudicar, não é nada bom. E é o que Paulo fala para o seu amigo. Ele diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Vê a reflexão de Emmanuel, como é séria, como é profunda. Eu vou repetir novamente o que Emmanuel nos traz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A mensagem prossegue, mas nós vamos parar por aqui, para que essa colocação de Emmanuel possa ficar gravada na nossa mente, nos nossos corações. O cuidado que devemos ter com os falatórios profanos. Irmãos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida e rogar aos emissários do Cristo que acorreram ao nosso convite, para que eles possam tocar os nossos corações, despertando em nossas mentes sentimentos novos, que possamos trabalhar as nossas imperfeições, as nossas limitações, que possamos vigiar pensamentos e sentimentos, para proferirmos somente palavras que venham para acrescentar, que venham para trazer a luz, que venham para somar o ensino do Evangelho do Cristo. E nesse domingo, nesse último domingo do mês de maio, nós só podemos, Senhor, rogar a Tua presença em nosso lar, em nossas vidas, conduzindo-nos, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Cecília. Boa noite, Marli, Oliveira. Que bom, amigos e amigas queridas. Boa noite, Tassimara. Amigos, o Roberto vai dar continuidade à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo para aqueles que vão acompanhar depois a nossa live através da gravação. Sintam-se também abraçados, sintam-se bem-vindos. Quando forem ouvir a gravação, coloquem também o seu copinho ou sua garrafinha de água. E ao final, sintam a presença de Jesus abençoando essa água e trazendo de acordo com as necessidades. Mas nós vamos lembrando que nós estamos
Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no item 1. O item 1 que vem falando sobre o objetivo. Qual o objetivo da obra? Qual o objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo? E nós vamos encerrando hoje o último parágrafo do item 1, porque a introdução ela é bem extensa, mas é importante lermos, refletirmos, para que a gente possa ter essa compreensão exata do Evangelho. Então, nós vamos dar continuidade agora com o Roberto, prosseguindo nessa leitura. Obrigado, Leila. Obrigado também a vocês que nos prestigiam sempre nesse horário. E não perdendo de vista, é claro, que o grande convidado é o nosso Mestre Jesus. Até a propósito da página inicial, me ocorreu sobre o falatório, né, que Jesus nos disse, recomendou, ensinou, que fugíssemos do fermento dos fariseus, as conversas inúteis, pois sabemos que elas voltam para nós. Se dissermos coisas boas, maravilha, né? Colheremos as bondades que vêm do céu. Mas prosseguindo então na introdução, conforme a Lília já colocou, nós vamos hoje para o último parágrafo do item 1 da introdução. E Kardec diz assim ainda, fechando este item: esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral, ou melhor, conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Importante que Kardec tenha dito isso, porque era muito comum à sua época uma obra estar destinada a um público específico. E alguns diziam assim, só para os iniciados. E Kardec teve a lucidez de colocar, esta obra é para uso de todos. E teria, claro, todos os motivos do mundo para assim proceder, já que as mensagens que formatam as obras da codificação, elas foram ditadas pelos Espíritos. Alguém recentemente perguntou-me se Kardec era médium, no sentido de servir de intermediário entre os dois planos. E a conclusão que sim, ele era médium. Entretanto, todas as obras, ou melhor, mensagens que compõem o arcabouço da doutrina espírita, todos foram ditados através de outros médiuns, porquanto, se eu fosse através dele, ele seria incluso ainda como suspeito. Olha, a obra é dele, e ele está dizendo, então, é coisa da cabeça dele, mas assim não foi. Agora, a obra, ela se destina a todos, como colocado. Agora, nós espíritas teremos meio de nos conformar à moral do Cristo com o respectivo proceder. E ainda acrescento, aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Por quê? Porque esta obra destina-se a descortinar o Evangelho. E os espíritas, conforme o entendimento assim de Kardec, e nós percebemos isso, é aqueles que estarão mais aptos a entender a natureza e o porquê das leituras que faremos. Ainda prosseguindo, ele diz, graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. A Lília, a seguir, vai fazer algumas colocações, mas eu, fechando aqui, já digo o seguinte. Quando nós nos inteiramos de uma mensagem, naturalmente nós armazenamos estas informações. E no momento em que nós invocarmos os nossos guias espirituais, mentor, anjo da guarda, o título nós os damos. Eles não fazem questão de títulos. Mas
eles vão nos aconselhar em função do conteúdo que nós tenhamos, ou seja, do nosso conhecimento. E é o que Kardec diz assim, para que possamos colocar em prática essas orientações. E já não é letra morta, então ele diz aqui, porque muitos trechos dos evangelhos, os evangelhos canônicos, antigo, sobretudo do Antigo Testamento, mas falam especificamente do Novo, eles permaneciam como algo ininteligível, porque lhes faltava a chave, conforme nós vimos no início desta introdução. Tem alguma coisa a colocar aí? Não, pode prosseguir, depois eu vou fazer alguma colocação. E já fechando, ele diz assim, as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-lo à prática do Evangelho. Então, é um convite à prática, já deixou de ser letra morta, né? E essas instruções, ele enfatiza assim, ela promana dos Espíritos, não é a concepção de um homem só. Nós vamos comentar rapidamente para aqueles que porventura estejam chegando agora e também para que nós possamos relembrar esse primeiro item, o item 1 da introdução, o objetivo da obra. Logo no início do item 1, Kardec ele vem dizendo que podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, Kardec, ele vem nos relembrando ou esclarecendo para aqueles que não têm essa noção, que os evangelhos, ele não está se referindo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Os evangelhos trazidos pelos evangelistas, contidos lá no Novo Testamento, através de Marcos, Mateus, através de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque na sequência da Bíblia, o Novo Testamento vem nessa sequência. Mateus é o primeiro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista trouxe passagens da vida de Jesus. Uns se colocaram mais, aprofundaram mais com relação até à própria genealogia de Jesus, todos os antepassados até chegar a Jesus. Então, cada evangelista foi falando sobre o Cristo. E é isso que Kardec diz. Nos evangelhos, são 5 matérias aqui que foram tratadas. Os atos comuns da vida do Cristo, aquele desde o nascimento, desde antes do nascimento, quando o anjo se coloca diante de Maria para dizer que ela iria receber aquele ser especial. Vem falando também sobre os milagres que nós espíritas, e inclusive na Gênese, Kardec deixa isso bem claro, milagre da forma como muitos compreendem não existe, porque milagre seria derrogar as leis de Deus. Mas todos aqueles fatos, ditos milagres, realizados por Jesus, as predições, as palavras que depois a Igreja Católica, se utilizou para ser fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. E aqui nessa introdução, nesse item 1, aí Kardec vai discorrendo sobre isso e explicando que ele procurou trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo a parte moral, porque a parte moral ninguém vai contestar, independente do segmento religioso, a parte moral ela não tem nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Então, nesse item 1, Kardec vem discorrendo sobre essa parte moral, falando
da possibilidade, a partir do momento que nós vamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, termos uma melhor compreensão dessa parte moral, porque às vezes a pessoa lê num sentido sem aprofundar o que Jesus queria trazer, num sentido literal, e não consegue compreender. Então, tanto Allan Kardec quanto os espíritos, porque no Evangelho tem as instruções dos espíritos, ele vai esclarecendo, vai levantando esse véu para que a gente possa ter essa melhor compreensão. E nesse último parágrafo que o Roberto acabou de comentar, o que Kardec diz? Que esta obra é para uso de todos. E nós devemos lembrar que logo no início do surgimento dessa doutrina nova, dessa ciência espírita, dessa filosofia e dessa religião, logo no início, ela era trazida e aceita por vários credos. Então, judeus iam às reuniões, católicos iam a reuniões, pessoas que não tinham religião nenhuma participavam das reuniões iniciais do surgimento dessa doutrina. E então Kardec coloca isto: esta obra é para uso de todos. Porque independente se a pessoa tem uma religião, se ele não tem religião nenhuma, mas se ele tem bons princípios, a parte moral ele não vai contestar. É isso que ele vem trazendo aqui nesse último parágrafo. Então é uma obra que poderia ser aceita, compreendida, utilizada por todos. E ele lembra que os espíritos que auxiliaram, que ensinaram, porque houve uma explosão em todas as nações do mundo, já estava dentro de um planejamento divino, houve manifestações dos espíritos em todos os lugares. E é isso que ele coloca: os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Então já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido. Ele está sendo provocado, ele está sendo estimulado aqui a pôr em prática esses ensinamentos. Porque não é somente quantos, às vezes, conhecem toda a Bíblia, desde a Gênese até o Apocalipse. Conhece todos os versículos, conhece, mas o importante é o quê? Colocar em prática os ensinos morais. Esse é o desejo do Cristo. Não é somente nós conhecermos tudo como uma letra morta. E ele diz: as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu. São os Espíritos se manifestando, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então o Evangelho não é mais aquela letra morta, aquele livro bonito, às vezes, inclusive tem umas bíblias muito bonitas, até com aquela lombada dourada, parecendo como se fosse de ouro, e a pessoa tem aquilo lá guardado na estante como uma relíquia. Não. O objetivo é o quê? A partir do momento que Kardec traz, os espíritos esclarecem, essa obra não é para ela ficar guardada lá na estante, esquecida. Não, é para que a gente possa compreender e que a gente possa praticar os ensinos morais. Porque quando toda a humanidade começar a praticar os ensinos do Cristo, independente se tenha ou não religião, porque na realidade o Evangelho, a gente fala muito, né? O Evangelho de Jesus, mas o Evangelho é de Deus e ele abrange todo o universo.
não somente o planeta Terra. Não é verdade, Roberto? E agora eu faria aqui chamaria a atenção, que nós lemos, né? Então é interessante que haja esse entendimento, quando Kardec diz que porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido, muitas vezes a contragosto. Compelido por quê? Obrigado, porque ele entende. Ele sabe das consequências de cada ação, porque uma vez compreendido o processo, é mais ou menos como aquele motorista que vê sinalizado na estrada uma curva fechada à sua esquerda. Então ele já reduz a marcha, coloca o pé no freio antes da curva, porque sabe que se for em linha reta ele vai sofrer um acidente. Então, neste momento, ele será compelido, obrigado, a observar as leis da física. Mas no contexto, a prática do Evangelho, e ainda complementa a conselho de seus guias espirituais, porque todos nós os temos. É como a Leila colocou, que seria esse Evangelho para todas as nações, ou seja, o Espiritismo não se destinaria a um grupo específico, ou a alguns iniciados, conforme já falei, mas muito menos a uma casta. Seria para todos. Em todos eles, então, estariam, como o entende assim a sua religião, e levando em conta a pluralidade das existências e todos os demais fundamentos da doutrina espírita, eles estariam compelidos por esse processo que ocorre a nível consciencial de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. É verdade, amigos. Nós concluímos o item 1 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa introdução, como nós dissemos, ela é bem extensa, são exatamente, até eu vou olhar aqui para não falar equivocadamente, deixa eu ver quantos... É o quê? Ela é bem longa, bem longa, bem longa. Deixa eu ver, são quatro itens. Só que dentro desses 4 itens, cada item é bem extenso. Então, a semana que vem, nós vamos começar o item 2 da introdução, falando sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinos dos espíritos. O item 3, que aí nós vamos levar um bom tempo no item 2, o item 3 é as notícias históricas. E o item 4 da introdução é sobre Sócrates e Platão, que foram precursores da ideia cristã e do espiritismo. Só para que vocês saibam que nós vamos levar um bom tempo nessa introdução para que a gente possa ter essa compreensão dessa obra, desse grande monumento. Mas aproveitando, mandando também um abraço muito carinhoso para o Gustavo Loureçon. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Mas, amigos, nós vamos agora fazer a nossa prece. Para aqueles que ainda não providenciaram o seu copinho, a sua garrafinha de água e desejar providenciar, que ao final será magnetizada, providenciem. Nós aproveitamos para lembrar amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos a nossa palestra semanal e terça-feira, pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. E na terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância, nós temos a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, é uma reunião que acolhe dezenas de nomes que chegam semanalmente à nossa casa espírita, de irmãos encarnados e desencarnados. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso centro espírita e nós passaremos as orientações como proceder para fazer parte da reunião de tratamento na terça-feira. Então,
convidamos agora aqueles que nos acompanham, que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Os emissários do Cristo estão ao lado de cada um, vasculhando, já fazendo uma checagem das necessidades individuais. Mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos criar agora uma grande rede de doação, porque os benfeitores, eles se utilizam do nosso magnetismo, das nossas vibrações, manipulam, transubstanciam e auxiliam a outros que estão precisando, mais do que nós neste momento. Então, nesse momento, nós convidamos aqueles que sentem que têm condições para sermos trabalhadores do Cristo. Jesus conta conosco. Ele afirmou: a seara é grande, os trabalhadores são pouco, mas tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Então vamos orar, confiando, Senhor, na presença do Teu amor, no nosso planeta Terra. Vós, Senhor Jesus, que sois o governador espiritual do nosso orbe, que veio até nós para nos ensinar o amor, a fraternidade, a tolerância, o perdão. Nós te rogamos, Senhor, permita com que teus emissários do bem, que agora correram ao nosso lar, que agora correram ao nosso chamado, que possam estar junto a nós e que possamos criar essa grande rede de doação, de amor, de esperança, de fraternidade. Com muito amor, com muita fé, com muita confiança, nós vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra num grande abraço. Nós vamos agora vasculhando cada milímetro do nosso orbe, adentrando nos lares, harmonizando, pacificando as famílias. Tantos lares em desalinho, tantos lares que ainda não conhecem o sentimento do perdão, da tolerância, do respeito. E nós vamos vibrando muito amor, nós vamos vibrando muita paz. Vamos juntos percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão padecendo de dores, do corpo ou da alma, nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E vamos confiando na possibilidade de, unidos em nome do Cristo, levarmos, com a permissão de Deus, levarmos a cura. Principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana. Por aqueles que agora encontram-se enfermos em seus lares. Por aqueles que agora encontram-se nos leitos dos hospitais, nas UTIs. E confiando que estamos criando essa grande rede de amor, porque como nos ensina Pedro o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E lembrando a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Enquanto os trabalhadores do Cristo, unidos a nós, vão trabalhando, vão aliviando, vão consolando, despertando a fé,
a coragem, a resignação, a resiliência, nós lembramos a oração dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. Dai-nos a força, dai-nos a coragem, dai-nos a fé. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos perseverar sempre no caminho do bem, do amor e da caridade, e unidos a cada emissário que, em nome de Jesus, se encontra conosco. Nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas que foram colocadas com esse propósito. Cada molécula vai sendo agora transubstanciada na medicação adequada às necessidades individuais. Nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para magnetizarmos as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando que essa grande rede vai operando de acordo com as necessidades, auxiliando a tantos irmãos que nesse momento necessitam. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E de forma especial, vibramos por todos os trabalhadores da área da saúde, que de forma séria, ética, honesta, responsável, dedicam suas vidas para auxiliar, para aliviar, para curar. Que eles possam receber o nosso respeito, as nossas vibrações, o nosso amor. E enquanto os trabalhadores do Cristo vão dando continuidade a esse trabalho, nós convidamos a todos agora para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os emissários de Jesus, vasculhando as nossas mentes, vão oferecendo de acordo com as necessidades de cada um. E nós vamos dar um tempo para poder dirigir as nossas súplicas aos emissários divinos.
confiando nos benfeitores que acorreram ao nosso chamado. Nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que neste momento nos é oferecida. Sintamos uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas. Suavemente vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça e penetram através do centro coronário, percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia de cura se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Nós vamos sentindo a cura sendo realizada, a cura física, mental, emocional e espiritual. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Confiemos no amor de Jesus através dos seus emissários. E neste momento nós vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças nos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos, agradecendo a cada benfeitor amigo e pedindo a Jesus: Senhor Jesus, abençoa, Senhor, abençoa a nossa semana que se inicia, que possamos estar novamente no próximo domingo reunidos em Teu nome. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade, com gratidão em nossos corações, a cada emissário do Cristo, com gratidão a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. E com gratidão nós vamos encerrando mais este Evangelho no lar. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua paz permaneça junto a nós. Amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Gratidão por todas as bênçãos que nos foram oferecidas. O Gustavo diz assim: obrigado
Ai, Maria Dolores passou. Como é que é, Gustavo? Deixa eu ver se eu consigo voltar. O que o Gustavo falou. Ai, agora eu perdi, deixa eu ver. Tão bonito que o Gustavo disse, mas agora não consegui visualizar. Deixa eu ver se eu consigo. Mas ele disse umas palavras bonitas. Deixa eu ver. Mas deixa. Vai ficar registrado nos nossos corações. Mas, amigos, quem desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, ou encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é a nossa reunião de vibração, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Mas antes de eu repetir o número do WhatsApp, lembrando a vocês, se você, porventura, ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, nós temos mais de 800 vídeos no nosso canal do YouTube. Jesus conta conosco para semearmos a luz. Entrem lá no nosso canal do YouTube, é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos oferecer essas mensagens a outros irmãos que também precisam desse acalento espiritual. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. E anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírito DDD, é o 19, e o celular é o 99-341-6316. 19-99-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Então, mais uma vez, queridos amigos e amigas, foi um prazer imenso ter compartilhado com vocês essas sensações, essas emoções, as vibrações que trocamos em forma de energia. Uma energia que tem uma carga cinética muito específica. São as nossas vibrações de amor para vocês. E que possamos, ao início de mais uma semana, estarmos fortalecidos, já com o nosso arsenal de resiliência, e cada vez mais compreendendo também as leis de causa e efeito. E que esta semana, particularmente todos nós, sejamos gratificados por essas benesses, que aqui hoje nós, agradecendo mais uma vez, conseguimos reunir em benefício da coletividade humana. Até o próximo domingo, se assim Deus o permitir.